Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo para o Brasil e para o mundo. Este programa de entretenimento cinéfilo, onde aqui são recebidas pessoas que eu admiro e pessoas que eu sei que gostam de cinema. Pois é aquele negócio que a gente fala aqui sempre. Não adianta você fazer um filme se você não gosta de cinema. E eu tenho certeza que esse nosso convidado gosta pra caramba de cinema. Porque eu estou cansado de ir em festas de cinema pelo Brasil e pelo mundo afora e conversar com um monte de cineasta aí badalado, bam, 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 e os caras não sabem nada. Nada de cinema, absolutamente nada. Você quer conversar sobre alguma coisa, o cara não entende nada, não viu filme de nada, não prestigia os colegas. Mas aqui só vem cinéfilo, só entra gente boa, pessoas que eu admiro, que vocês vão gostar bastante. André, tem um textinho aqui para apresentar você, que eu faço com todos os convidados aqui do programa Guia do Cinéfilo, edição número 33. Você é o nosso 33º convidado. Vamos em frente. Nosso convidado de hoje é cineasta, gente boa, inteligente cinéfilo, formado na excelente faculdade de cinema da UF em Niterói, já recebeu vários formandos da UF aqui, que é uma grande faculdade de cinema, e com pós-graduação em cinema e direção de atores na American Film Institute em Los Angeles. André Pelém já foi também diretor de videoclipes e comerciais. Tem no currículo vários filmes como diretor de cinema. 2 desses, inclusive, grandes sucessos de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça, de 2013, e o DPA, o Detetives do Prédio Azul, de 2016. Em 2020 e 2021, André está sendo responsável por uma inovação na maneira de fazer cinema, por conta de todos os problemas oriundos da pandemia da Covid-19. Ele está rodando, ou já rodou, a gente vai perguntar para ele, o Fluxo, né? Esse projeto que ele conseguiu dirigir à distância, os atores. A gente vai falar bastante sobre esse projeto aqui. André, eu quero te desejar uma boa noite, te agradecer já desde esse início por topar participar do nosso programa. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite para você aí, boa noite para todo mundo, para nossa audiência mundial de gente que gosta de cinema. Ainda bem que tem, né? E cada vez, acho que temos que torcer para que tenha cada vez mais. Tudo bem, dentro, como a gente tem falado, né? Tudo bem, na medida do possível, a gente está indo bem. Vamos em frente aqui. A gente tem várias pautas aqui, espero que você goste. A ideia é que seja divertido, mas também que seja um bate-papo bem gostoso, por alguns assuntos um pouco polêmicos, mas é aquela coisa bem bacana. O pessoal fica um pouco fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas, de qualquer forma, vai ser bem divertido. Olha aí o Guilherme Tristão, ele com a sua Você foto falou do Machu da UF, Picchu. eu não sei como é que o Guilherme está fazendo, porque quando ele acompanhava a filmagem da gente, ele pegava o jornalzinho e ficava lendo o jornal ali e tal. Não sei se ele está hoje em dia online, mas Ele tá aprendendo. Querido amigo Guilherme Tristão, o Alisson Oliveira tá aí também, do CineWeb, Opa, grande crítico de cinema, lá grande, de São lógico. Paulo. Grande Ali. Ali, todo mundo conhece Ali. A gente vai falar hoje do Leon aqui, que um dos filmes preferidos do André. É um filme que é do mesmo diretor de São Bernardo, o clássico do cinema brasileiro, que Ali protege com todas as forças em todos os seus posts no Facebook, além do filme A Viagem, né? Que ele consegue relacionar o filme, a novela A Viagem com todos os filmes do mundo. Realmente é um cara muito cultural esse Alisson Oliveira. Mas vamos em frente. André, a gente tem uma pergunta aqui que é padrão, que é o seguinte. Como é que foi o seu início no audiovisual? Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou fazer vestibular para a UF, eu vou passar, eu vou viver de cinema, meus filmes vão ganhar a tela de todo mundo. Como é que começou tudo isso para você? Olha, cara, começou no colégio ainda, eu estava muito dividido. Eu comecei a mexer com computadores naquela época, ainda um Apple II, tal. Eu programava, então eu sempre eu fazia uns filmes, e até, puta, estava aqui uma caixa de relíquias, assim, eu fazia uns filmes em bobinas de papel, de contabilidade, aquelas bobinas, né? E eu desenhava, fazia e projetava aquilo. Eu me encantava com a ideia de poder contar uma história e da tecnologia daquele pedaço de papel virar uma coisa na parede. Hoje eu sei que eu estava fascinado pela ideia da junção da arte com a tecnologia, né? E da grande massa que é o cinema.
né, é uma arte que não existe sem tecnologia e feita para muita gente ver ao mesmo tempo. E aí, naquela coisa de também programar, eu programava Basic, Fortran, COBOL, não sei o que, tal, aí no colégio, eu comecei a mexer com VHS, né, uma novidade na época, filmar bandas de colégio, e aí aí eu falei, não, vou seguir como profissão. Não tinha, imagina, na época do Collor, né? E aí eu fiz o vestibular para a UF, foi uma tacada, e fiz para jornalismo também, né? Passei nas duas, fiz jornalismo e fiz a UF, não terminei jornalismo, terminei a UF. E foi um grande sonho, assim, mas eu não tinha, na verdade, a ideia do cinema era uma coisa na época meio utópica, assim, porque não tinha muito cinema, então era uma ideia meio, pô, será? Mas aí fui fazer publicidade, fazer outras coisas, tal, relacionadas a cinema, né? E dirigi comerciais, foi uma grande escola, depois fui para o exterior um tempo, estudei lá um pouquinho, mas foi uma aventura, que foi só se concretizar mesmo muitos anos depois, quando o cinema teve a sua retomada. Eu sou de uma geração que, né, eu sou da turma da Rosane Schwartzman, né, o Paulo Raume é meu veterano, o Eduardo Nunes foi meu estagiário em filmes da UF, enfim, a gente tinha uma geração que demorou a começar a fazer cinema. Mas foi isso. Entendi. Graças a Aqui Deus a deu gente certo. deu certo, aleluia, aleluia. Ó, o Tristão tá falando que ainda lê o velho jornal, ó. O Tristão é uma das pessoas mais rabugentas que eu mais adoro. É a pessoa mais rabugenta do mundo e a que eu mais adoro também, ligada a cinema, dos que eu mais adoro. Você Beijo pra já você, era Tristão. rabugento naquela época, imagina agora, cara. Meu Deus! Ele é muito rabugento, André. Ele faz sinopse como ninguém. Eu nunca vi tamanha criatividade para fazer sinopse de filmes. É uma coisa sensacional. Saudade do nosso papo lá no Reserva Cultural Niterói, meu querido amigo Guilherme Tristão, o homem da foto de Machu Picchu. O Mas vamos homem da em frente aqui, disciplina, André. cara. Se não fosse esse cara, os curtas É, não iam dar certo. Era verdade. importante ele ter isso, assim. Era importante ele botar a gente no trilho, assim. Ele é fera, ele é fera. Vários convidados passaram aqui e agradeceram ele pelo festival universitário e tantos outros projetos bem bacanas que o Tristão Então tá está legal, ligado. logo. Ele é fera, ele é fera. Fora que programou um dos melhores cinemas do Brasil, né, o Estação Botafogo, e também faz parte da equipe do Festival de Cinema do Rio, que é um dos melhores festivais, né, um dos maiores festivais de cinema que a gente tem aqui em nosso território. Mas vamos em frente aqui, André. É o seguinte, você foi o diretor responsável pelo início de uma trilogia brasileira que se tornou um fenômeno em todo o Brasil, né? O Minha Mãe é uma Peça, né? Eu queria saber de você como é que você chegou até esse projeto e como é que foi trabalhar com o genial Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Agora foi bem difícil, né? Esse ano, essa partida do Paulo. Eu conheci o Paulo porque eu comecei a fazer. Eu tinha feito uma série dramática, que era Natália, né? E aí eu fui conhecer IAFA tal, e comecei a fazer o 220 volts, que era um programa no Multishow. Desde o zero, a gente concebeu como seria feito o programa e tal, e a gente iniciou uma relação ali. Ele já tinha ideia de fazer o filme já estava rolando na paralela, e acabou que esse convite veio entre a segunda e a terceira temporada do 220 volts, foi quase uma coisa, foi uma questão natural, assim, né? Eu não esperava ser chamado, mas a partir do momento que você desenvolve uma relação. A gente já estava fazendo Dona Hermínia no 220 volts, na verdade, esse quadro, a gente já estava testando algumas coisas da Dona Hermínia, como seria, né, o quão importante era convencer que ela era uma mulher, mesmo, né, enfim, a gente estava trabalhando já isso. E o Paulo, depois do 2, a data mudou, eu fui fazer um outro filme, não deu, ele seguiu, eu acho que fez filmes maravilhosos. O Paulo adorava cinema, o sonho dele era fazer cinema até o fim, fazer drama depois, fazer coisas assim. É uma grande perda para o cinema brasileiro, eu acho. É muito difícil até falar disso, mas paciência, né? É complicado mesmo. Poxa, ó,
era um ator, assim, eu vi o carinho que o público tinha com ele, né? Ele foi uma vez lá no Reserva Cultural Niterói, que é a casa dele, né? Niterói era a casa dele, Sim. e todas as salas lotadas para assistir o filme, como foi em todas as sequências, né? Não só o 1, o 2, o 3. E vai deixar muita saudade no coração de todo mundo, né? O cara que fazia rir, que amava tanto cinema, né? Eu cheguei a entrevistar ele E ele uma tinha uma vez, coisa foi bem que a gente bacana. conversava muito sobre o que era o que a gente estava fazendo, né? Quer dizer, que comédia a gente estava fazendo. A gente tinha, ele tinha uma vontade muito de emocionar as pessoas, de tocar as pessoas. Então, uma peça é um filme muito autêntico, muito autoral nesse sentido. A gente colocou coisas, eu coloquei coisas minhas, colocou coisas dele, até Iafa, todo mundo. O filme tem ele tem uma parte dramática, inclusive. Eu costurei, na verdade, o melodrama, né? Porque o melodrama cola com a comédia bem, e aquilo foi muito arriscado, foi tenso chegar no resultado final. As pessoas acham que foi um filme que foi fácil de fazer. Não, não foi nada fácil. A gente fez muitos testes, muita coisa, roteiro, mexeu-se muito, edição, a montagem do Marcelo, tudo, a direção de... Foi um filme muito trabalhado, e o Paulo sempre quis, cara, ele falou só, fazer rir, eu faço, eu quero emocionar as pessoas, eu quero que o filme faça diferença na vida das pessoas. E eu fiquei muito emocionado quando eu fui em sessões normais, né, normais que eu digo não pré-estreias, e vi as pessoas rindo, chorando, se emocionando, batendo palma no final. Assim, pô, não sei mais o que pode ser o cinema, que não é isso, sabe? Então, foi O bacana, foi uma trabalho coisa... ficou muito bonito o trabalho e dá para perceber todas as mensagens, né? Não só no 1, no 2, no 3, todas as mensagens que estavam Sim, claro. embutidas, né? Eu acho que ficou bem. A tua direção foi ótima, a diretora também que pegou os trabalhos sequentes também, acho que não perdeu a essência do personagem, do fazer rir, e ainda teve esse acréscimo do fazer emocionar num filme de risos, né? O que é muito bonito, né? A gente que gosta de cinema é bacana, né? Essa troca de emoções, porque o cinema é uma troca de emoções, né? A gente ri, a gente chora, às vezes no mesmo, né, no mesmo segundo, no mesmo É o mais minuto. Né? difícil, né? Fazer rir e chorar no mesmo. Assim, é uma coisa. Cara, todo mundo tenta fazer isso. A gente tenta, a gente erra, a gente acerta, mas nesse caso foi. Os outros diretores seguiram, acho que muito bem, né? O Cezinha e a Sim. Suzana. Enfim, é mais uma trilogia. O DPA também virou uma trilogia. Quer dizer, a gente vai tentando que o cinema tenha uma força, e como culturalmente isso é importante, sabe, pro país, Claro, assim. Eu acho que as com pessoas sabem certeza. diferenciar o que é longa, mas é Com outra certeza. questão. Vamos em frente aqui, falar de um outro trabalho seu que eu tô muito curioso para saber como é que vai ser isso, que é o Fluxo, né? Seu novo trabalho, que acredito que deve ter sido talvez o maior desafio da sua carreira, da maneira como vocês filmaram e vão conseguir conectar todas as peças, né? Ele foi rodado remotamente, se eu tiver errado, você me fala, tá? Ele foi rodado Tá. remotamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. A produção foi dirigida toda à distância, não teve nenhum tipo de contato físico entre você e o elenco, né, os atores que interagem. Somente os protagonistas interagem pessoalmente. Em uma entrevista Isso. ao Correio Brasiliense, inclusive, eu vi na internet, André, você falou que a linguagem do filme foi inspirada no Antonioni, né? Pra vocês verem, pessoal, esse cara é cinéfilo, pô. Cita Antonioni, pô. Aí eu queria que você contasse pra gente, então, como é que foi um pouco desse projeto, assim, os desafios, né? E o uso dessa linguagem, assim, que é tão importante, até você deixar claro pra galera como é que foi feito, em base de quê, né? Nessa produção do longa-metragem. Cara, quando começou a pandemia, foi aquele desespero, aquela coisa, todo mundo com projetos andando, tal. Eu tive eu tinha uma ideia já um pouco que estava na minha cabeça de falar de uma relação que era se obrigava a se encarar por uma questão física, né? Que tem uma certa ligação com o Antonioni. Eu sou um fã do Antonioni, da trilogia da incomunicabilidade, né? Esse filme, não vejam L'Eclise, porque tem algumas coisas do L'Eclise que são muito... aquele começo do L'Eclise, por exemplo, eu nunca vou esquecer. Eu devo ter visto no Estação, já não lembro mais,
né, evidente, a nossa grande escola, né, quase uma pós-graduação permanente, que foi a Estação Botafogo. E aí cara, comecei a escrever essa história e em 20 dias. Eu escrevi um roteiro muito rápido, falando sobre coisas que eu queria falar, ambientado numa pandemia. Então, ele não é um filme feito por videochamadas, ele é um filme feito com o cinema. E aí eu comecei a botar pilha em algumas pessoas. Os produtores da Media Bridge, o Ângelo e o Cosmo, me enlouqueceram com essa ideia, acharam incrível, bancaram os custos iniciais. É um filme de super baixo orçamento, o que eu adorei, porque eu resgatei um pouco o tempo dos curtas, né? Você estava falando aí de Festival do Rio, de UF, de curta, caramba. Dá uma saudade enorme daquela coisa da gente fazer um filme com pouca coisa, com menos coisa que hoje não é quase impossível. E aí eu convenci os produtores, eu convenci o Gabriel Godoy, que era o ator que eu conhecia. Ele é casado com a Bruna Gueirinhos, moram juntos, é uma atriz fantástica, que eu até hoje não conheço pessoalmente, eu só conheço ele. Falei a ideia para eles, a gente foi juntando gente. O filme tem uma equipe completa, tem direção de arte, tem fotógrafo, Enio, a Raíza, tem todo mundo. Só que a gente fez numa época que não tinha protocolo nenhum. Foi ano passado, não podia ter contato com ninguém. E não teve contato mesmo. O filme foi rodado em São Paulo, o set principal é em São Paulo. Eu não vou em São Paulo há um ano, num conhecimento, que foi filmado com 2 câmeras de cinema. Com 2 câmeras que não são diegéticas, são câmeras que os atores operaram. Isso foi uma loucura. Eu hoje, realmente, eu não sei onde estava, como eu consegui convencer essas pessoas a fazer isso. E a gente fez. É um drama, né? É um drama que termina, tem um pouquinho de humor, mas ele termina de uma distopia. E aí tem outros atores que não estão no apartamento, o Silvério Pereira, a Guida Viana, o Cássio Gabus Mendes, essa gente que entrou na minha maluquice, que aí sim se relaciona com os principais através de videochamada. Então ele não é um filme de videochamadas, ele não tem essa cara, ele é preto e branco, além de tudo. Então tem uma... E a gente, cara, foi difícil, mas eu me senti um pouco com 20 anos, assim, sabe, Rafael? Foi muito legal. Eu me senti um garoto, eu não tinha dinheiro, eu não tinha muitos recursos, eu tinha 2 câmeras, meia dúzia, poucos refletores, eu não podia levar um gerador, não tinha HMI, não tinha nada. O som a gente teve de fazer com microfones improvisados, tal, e minha equipe, que eu não conheço boa parte dela até hoje. Cara, essa aventura é o que faz a gente querer fazer cinema também, sabe? Então eu fiquei... Com certeza. Enfim, falo disso de maneira exagerada porque me renovou um pouco. Talvez tenha me renovado um pouco o meu tesão de fazer cinema, sabe? Isso é muito importante, né? A gente vê muitos cineastas, até famosos, ou que já fizeram muitos filmes, e a gente percebe que às vezes até um desgaste naquela coisa de fazer talvez sempre a mesma coisa com os mesmos elementos, né? Eu acho que você tendo essa quebra dentro da tua estrutura, né, que já estava ali meio que coordenada, vou fazer assim que funciona, tendo poucos elementos, é muito bacana. Eu faço um paralelo com o Apollo 13, assim, os caras tiveram que voltar para a Terra, tendo que construir um novo equipamento para poder respirar o oxigênio, e você tem esses elementos na criatividade, e esse resgate que você falou é muito importante isso para vocês, são tão criativos na arte que vocês escolheram para viver, né? Tem que ser criativo, e só os bons fazem criatividade, se associam a linguagens de bons diretores. Sempre é fácil. Mas nem sempre é fácil, porque você tem hoje uma cadeia de ordens e coisas, e é tudo muito caro, então cansa um pouco. Eu estava vendo quando o Alan Parker, uma das últimas coisas que o Alan Parker falou, eu fui ler depois isso. O Alan Parker, para mim, é um dos meus grandes ídolos, porque ele fez vários gêneros, cada filme que ele fazia era muito bom, de um gênero completamente diferente do outro, então, assim como o Kubrick também. E ele falou que estava de saco cheio de fazer cinema, ele não aguentava mais ter que brigar
discutir com os estúdios, discutir com o ator, não sei o que. Então o cara cansou. Claro, são filmes muito grandes, todo mundo. Tudo é uma negociação. Tem uma hora que cansa. Então, você voltar para o simples, né, eu acho que dá uma chama. Né? Eu acho que isso aconteceu com o Walter Salles, quando ele fez o Terra Estrangeira. Né? Então, boa, verdade. Ele se limitou ao orçamento, né? Porque só posso dizer, ele se colocou um limite, porque não é. Para mim fez uma joia, né? Um dos grandes filmes brasileiros, um filme. Então, essa sensação que o Walter diz ter no Terra Estrangeira, eu tive com esse filme do ano passado. Não sei, tá montado, o filme tá editado, tá em finalização, não sei o que vão achar, mas... Já tem distribuidora o filme, André? O filme foi comprado pela Paramount. Não, Paramount? Ele foi comprado legal. pela Paramount. A Paramount pirou com essa ideia, com esse conceito também. Um elenco também bacana, né? Um elenco que topou entrar. E eles entraram para a distribuição brasileira do filme. Então a gente já tem a Paramount no filme. E aí começam as inseguranças da montagem, né? Que é um pesadelo. Eu também montei o filme. Na verdade, tudo aconteceu neste espaço aqui: o roteiro, a direção, a montagem, e sozinho. Sozinho não, dividindo com algumas pessoas, mas sem aquela dinâmica que a gente está acostumado. E vamos ver, eu acho que Mas vai ficar bacana, E falar na Paramount, mandar um beijo pra Maria Velasquez, lá da Paramount, querida. Grande Maria, um amor de pessoa, um amor de pessoa. Eu tô fazendo uma campanha pro Joia. A distribuidora brasileira do filme feito que no meio, no auge da coisa lá, entendeu? Ela é fera. Parceiraço. Eles são feras. Mandar um beijo pra ela que ela participou do nosso... Eu tô com um projeto novo, que é o Memórias do Nosso Joia, né? Memórias sobre o Cine Joia de Copacabana. Maria era uma grande frequentadora lá do Joia, na época que eu era programador. Ela mandou um depoimento muito bonito que vai ser postado aí nas redes sociais em breve. Vamos em frente aqui, eu André. Acho que show de bola. O Joia tinha que assumir o Roxy, sabe? O Joia tinha que... Era bom. Entende? Mas a programação ia ser melhor. Cara, a gente sofre um pouco, mas vamos ver. Eu acho que o cinema não vai morrer. A gente fez o fluxo para a tela grande, entendeu, o Rafael? Isso é uma coisa importante. Que a própria Paramount sempre falou. Olha só, esse é filme para cinema. Não é porque é filme feito de forma remota, não sei o quê, que é para... Nada contra, evidentemente, mas ele é um filme para a tela grande. Então eu acho que a tela grande vai voltar e vai voltar com tudo. Vamos em frente. Isso Joia é bom também que Joia. Vai ter em breve. Eu ainda vou ter um cinema em Portugal. Quem sabe eu exibo alguns filmes seus lá em Portugal. Vai ser show de bola. Olha só, André, a Paramount também tá com um streaming bem bacana, né? O Paramount Plus também, então provavelmente depois o filme deve ir para essas plataformas também, pra galera que não conseguia assistir no cinema. Então é muito bacana que você tenha feito isso já. Não, com certeza, lógico. Muito bacana, cara, muito bacana. Ter uma distribuidora forte é importante, cara, é muito importante. Eu já vi vários projetos bem legais, até inovadores, com distribuidoras que não souberam trabalhar o filme, não souberam entender bem a ordem das janelas, né, de exibição, e aí um Deus nos acuda. Isso foi uma coisa que, cara, vou te falar, você falou do Minha Mãe é uma Peça, é um filme que foi muito bem lançado, sabe? A estratégia de lançamento, eu lembro de estar no set de filmagem do filme ainda, ou seja, sei lá, 1 ano ou 10 meses antes do lançamento, e a gente está gravando vídeos que estavam sendo pensados, sabe? Então, cinema tem muito a ver com o lançamento, entendeu? Um filme mal lançado, ele pode não ir bem. Eu acho que é uma arte, existe uma arte ali de como é que os caras lançam e tal. Ainda mais no Brasil, que a gente apanha, né? A gente vive brigando por um resto, né, de espaço. Com certeza. Tomara que também se renove também esses profissionais da camada da distribuição, do marketing, que venham com ideias frescas, ideias novas, porque isso também é muito importante, né? Marcar o filme no circuito é bacana, mas não adianta também estar em 500 salas e
o filme não ser trabalhado para o público poder ir, porque vai passar a próxima semana, vai cair para 1/3 dessas salas, porque o programador de cinema faz ou isso. fazer um cartaz que aparentemente é chamativo, sabe? Esse cartaz é bom, mas ele não fala, ele não é o filme. Aí a pessoa chega na sala de cinema, que também não é uma sala de cinema que não tem a ver com o filme, se sente enganado. Eu acho que eu acho que tem público para quase todo tipo de filme, né? Mas eu acho também que tem que achar o público mais inteligente. Eu acho que dá para fazer. Eu me lembro, por exemplo, no Leblon 2 aqui, que aliás está lindo, né? A reforma que eles fizeram lá. Espero que o Roxy siga por esse caminho também, não sei como. Mas eu me lembro de assistir no Leblon 2 Amarelo Manga. Cláudio Assis. Sabe? Porra, e vários filmes que estavam no Estação e no Leblon 2. E davam público. Então, cara, não é assim. Tem público, sim. Se você tiver um cinema legal com bons filmes, as pessoas podem ver. O Leblon 2, para mim, é um grande exemplo de cinema super comercial, dentro de uma coisa, exibindo filmes, todos, acho que era quase um clone ali do Estação. Isso é ótimo. No Cinema Leblon, o último filme que eu vi no Cinema Leblon, aquele cinema de rua do Leblon, né? Que é o que a gente está falando, né? O de rua, foi um filme do Nicolas Cage. Foi um filme do Nicolas Cage. O Joe, em 2013, no Festival do Rio, 2014, foi o último filme que eu vi no Cine Leblon. O último filme que eu vi foi do Nicolas Cage. Então, assim, até que esse filme, ele não é ruim. É um filme bom, aliás, do Nicolas Cage. Mas você viu no Leblon 1, provavelmente. Foi. O Leblon 2, eles tinham uma sacada de programação, que eu não sei qual era, de que o Leblon 2, que era uma sala boa, inclusive, de ver, pegava os chamados ditos filmes mais alternativos, esse rótulo. Cara, e deu muito certo durante muitos anos. Então, gente, claro, não vou dizer que o Leblon 2 era um joia do Leblon, mas era quase isso, entende? Não, mas isso é bacana. Essas programações que existem no Brasil, né? A gente fala aqui do Rio, mas eu viajei muito o Brasil pesquisando cinema, entrei em várias reuniões sobre salas de cinema e tudo mais, de rua, né? Salas independentes, né? Chamadas independentes. Sim. E assim, é muito bonito ver o amor que a galera tem por tentar fazer coisas criativas, trazer. Como você falou, tem público para tudo. Todo mundo que trabalha nessa parte também acredita nisso, André. Tem público para tudo. Se você colocar o Amarelo Manga, botar qualquer filme lá, o Febre do Rato, a gente tá falando muito de Cláudio Assis, mas vários outros filmes nacionais, tem público também. Tem filmes internacionais bem bacanas, entendeu? Então, assim, tem o seu público, tem que buscar o público e tem que criar a identidade do cinema. É o que eu acho que é super importante. Mas vamos seguir aqui. Você tem razão. Mas pode falar. O Tristão mandou pergunta, Tristão, mas deixa eu avançar aqui na pauta, aí a gente daqui a pouco volta nessa pergunta aí. Seguinte, André, a gente tem agora aqui o Pegadinha em Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas, que é a parte que todo mundo adora, André. Eu já esqueci um monte de coisa, cara. Não, relaxa. Você vai quebrar todo. Não, relaxa que vai ser bem divertido, você vai entender a história. Vamos em frente aqui, André. Seguinte, sabemos que há uma grande falta de educação em algumas sessões de cinema nas diversas salas exibidoras do Brasil, né? Telefone com a luz acesa, gente atendendo ligações, bate-papo como se estivessem numa mesa de bar. Você acha que existe alguma solução para melhorar essa conscientização das pessoas que não respeitam o próximo dentro de uma sala de cinema? Cara, é difícil, né? Porque a gente vai falar de um país inteiro, mas eu acho que podia aumentar um pouquinho o volume do som. Tem algumas salas que ficam muito baixas, principalmente em filme brasileiro, que a pessoa precisa entender, né, o que está sendo falado. Não tem a legenda, a gente lê a legenda, mesmo quem fala inglês fluente acaba lendo a legenda. Isso está mais do que provado. Então eu acho que quando um filme é brasileiro, o som podia ser um pouquinho mais alto, assim, pelo menos aquela caixa do meio e tal, já ajudaria. Agora o resto, cara, aí é um... Também não sei, porque o americano também, você vai no cinema lá, o americano trata aquilo como um banquete, né? Eles não param de comer e tal, mas eles veneram o cinema como uma coisa sagrada. Enquanto for isso, quer dizer, cara, se você tá
tá comendo pipoca, falando não sei o quê, mas aquilo para você é sagrado, sei lá, que vá. Mas incomoda. Quando o filme é teu, então eu prefiro até sair para não brigar. Porque você fica, olha, agora tem a parte boa. Vamos seguir aqui, então. André, mais uma. Seguinte, o universo audiovisual brasileiro, ele é desunido? E mais, para enfrentar o caos que está sendo essa terrível pandemia para os cinemas, além da falta gigantesca de algum apoio governamental com a cultura em geral, não só o cinema, o que é preciso fazer, André? É mais união e menos panelinhas? Olha, Rafael, eu não acho que o cinema é tão panelinha, assim, tão desunido assim. O que eu acho é que a gente tem e isso não é só o cinema. O brasileiro, a gente tem um grande talento para dar o tiro no pé, né? Então é impressionante assim. Você lança-se um edital X, puta que bom. Aí, cara, nem todo mundo ganha aquele edital, porque vão só 10 ganhar, né? Aí os outros 50 que não ganharam, os outros 100, 200, desce o cacete no edital e aí ficam falando, aí acaba que se fala mal do edital. Não estou defendendo, claro que às vezes você tem erros e tal, mas a gente tem uma mania muito de dar tiro no pé, de acreditar. Né? Eu acho que os banqueiros não fazem isso, por exemplo. Eu acho que eles se juntam lá numa sala, se xingam à vontade, mas dali para fora você não ouve ninguém criticando o outro. Eu acho que os americanos sabem fazer isso muito bem, os franceses, sabe? Olha, uma coisa é eu discordar de você, eu achar que você está errado, outra coisa é isso ir para fora. Então eu acho que tem um pouco de. É um mercado um pouco carente demais também. A gente tem poucos recursos, a gente está sempre brigando, sempre lutando. Então eu acho que não é que é desunido, mas eu acho que dá muito tiro no pé. Isso eu não tenho a menor dúvida. Em relação ao que está acontecendo hoje, a gente está tendo a gente está sofrendo um ataque, né, o Rafael? Desde de que esse cara assumiu o governo, não sei como defini-lo, mas assim, porque tem uma coisa que eu acho que nós do cinema a gente não está conseguindo passar para o resto das pessoas, vamos dizer assim. Não e tem muito esforço sendo feito, muitos dirigentes de coisas estão batalhando para isso, que é o seguinte, essa coisa do subsídio, do incentivo, né? Cara, isso existe no mundo todo. Não existe cinema em qualquer lugar do mundo sem algum tipo de incentivo. Aliás, não existe fábrica de carro sem incentivo, né? A Ford devolveu semana passada 2,5 bilhões para o governo da Bahia porque fechou a fábrica. Cara, se ela está devolvendo 2,5 bilhões, é porque ela recebeu 2,5 bilhões de alguma forma. Então é para fazer carro. A Broadway tem incentivo fiscal. Em Hollywood tem edital, porque os filmes estão indo para o Canadá, estão indo para a Geórgia, não sei o quê. Então todo filme que termina, se você pegar qualquer coisa americana, tá lá, com o apoio de não sei quem, de não sei o quê. E a gente está falhando na ideia de falar, cara, não tem como fazer ir num banco, pegar um dinheiro a juros de 30% ao ano, 20% ao ano, e fazer um filme e se pagar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Sabe? Nem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, nem nos americanos. Sabe? O filme de 100 milhões de dólares. Se esses 100 milhões de dólares, 30 milhões foram de incentivo fiscal. Do Estado, não sei o quê. A Blue Sky, a produtora do Saldanha, foi instalada num estado que eu esqueci, acho que foi a Geórgia, porque o Estado incentivou a instalação da empresa lá. Então, cara, esse para mim é a grande falha. Da gente tentar dizer, olha só, não tem vagabundo mamando na teta, não. Mas eu acho que, na minha opinião, vem muito um pouco dessa desunião ainda que existe, na minha opinião, tá, André? Existe um pouco nesse mercado. Precisa vir um grupo de pessoas influentes e falar exatamente isso para o público, mostrar. É fácil a explicação. É fácil, como você mesmo colocou agora. Explicar para todo mundo que gosta de cinema, que não gosta de cinema, todo brasileiro. Olha só, pessoal,
para fazer filme, todo mundo vai em edital, não só aqui no Brasil, no mundo todo, e explicar direitinho. Agora, eu não vejo ninguém se posicionar. Aí o pessoal bota em rede social, mas aí fica dentro daquele, né, daquele contorno que todo mundo que tá ali meio que já sabe, né? Então é um pouco Não, complicado, porque essa questão tenta-se, da viu, Rafael? comunicação é Mas muito complicada. mas eu vejo com tristeza, às vezes, algumas pessoas poucos, que viraram bolsonaristas no nosso meio e que fizeram filmes de sucesso e que agora dizem, não, tá vendo? Não precisa incentivo. Sim, agora, claro, é fácil fazer o Detetive de Pele Azul 4, o Minha Mãe é uma Peça 4, o não sei o que 4, porque teve o 1. Mas lá no 1, cara, se a gente não tivesse, por exemplo, a política de cota de tela, Minha Mãe é uma Peça não teria tido 420 cópias. Eu, quando lancei o DPA1, eu lembro do Fracaroli falando, a gente brigando de frente com a Disney, que estava lançando Carros 3. Cara, se não fossem as cotas, a gente não teria o espaço. Depois, claro, os cinemas adoraram, foi sucesso, foi uma tremenda bilheteria. Mas se não fosse o incentivo, não teria mesmo uma peça 1, não teria Detetive de Pé de Azul 1, não teria De Pernas pro Ar 1, não teria nada 1. Então eu fico muito triste quando eu vejo quem está no sucesso. É muito fácil para mim falar hoje. Eu acho que. Tá aí e os novos? Cadê o novo? Cadê a nova franquia? Né? Cadê os filmes de baixo orçamento? Cadê os BOs? Cadê os filmes para a turma nova que está chegando? Cara, tem uma renovação, isso tem que oxigenar. Em qualquer cinematografia do mundo é assim. Sabe? Com certeza, concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, o que me entristece é isso, a gente não conseguir transmitir essa coisa e ver pessoas que deveriam estão cuspindo no prato que comeu, na verdade, entendeu? Isso me... Mas tem muita gente boa também brigando. Agora é hora, enfim. É isso aí. Vamos em frente, vamos desejar um bom destino para as nossas artes, para o nosso cinema, e que o povo vai ter o poder aí na hora do voto, né? De decidir pelo lado bacana da história, né? Ou pelo menos não no lado. Pelo menos não no lado vilanesco da história, né? Já é um grande caminho, né? Se a gente não forçar minha mãe. Cara, tá a história. Eu estava falando com uma pessoa que é a minha mãe. Eu tô vendo muitas séries da Coreia do Sul, muitos filmes. Não sei o que eu falei, mas você sabe por que você está vendo isso agora? Porque lá atrás os caras investiram pesadamente nesse negócio, como os americanos fizeram e continuam fazendo. Então, assim, cara, eu tô um pouco cansado, sabe, Rafael, desde a época de UF lutando com isso. Então, eu acho que essa guerra é meio sem fim. Os franceses não param de lutar, né? Mas a vida é assim mesmo, desde os livros de história. Minha mãe, professora de história, me fez ler todos os livros de história que você possa imaginar da sua vida. A guerra é essa mesmo. E falar em filme coreano, olha o que eu tenho no braço. Old Boy. Um filmaço sul-coreano que eu amo tanto. Um grande divisor de águas em minha vida. Eu vi esse filme por R$2 no antigo cinema do Rio Design Barra, que era do Ademar. Era um bom cinema, Sim. Era um ótimo cinema. Aí a primeira sessão de domingo era R$2. R$2 a sessão. E é esse o nosso próximo assunto. Cinemas e seus preços. Seguinte, André. Todos sabemos que o lucro das salas vem do milho, né? É o milho que dá o dinheiro para o mercado exibidor. Vendendo pipocas, combos a preços exorbitantes, limitando bastante, infelizmente, a ida de muita gente que quer assistir um filme numa tarde qualquer. André, eu queria saber a tua opinião. O cinema é um lugar caro para o brasileiro? O preço do ingresso no Brasil é caro? Olha, essa discussão ela é grande, porque se você olhar o preço em si, pelo que você está oferecendo, né, uma sala refrigerada, você vai ficar 2, 3 horas ali, com um banheiro limpo, os cinemas são bastante... Né, segurança, tal, uma obra, você está vendo, aquilo não dá para você achar que aquilo é caro, entende? Mas a gente tem que entender a realidade do país. Se você, e isso eu vejo para aquela época que tinha
as sessões, não sei se era quartas-feiras ou segundas, que eram mais baratas, e o cinema lotava. Ora, isso é uma coisa empírica, você está vendo. Se o cinema lota, a pessoa deixou de ir no cinema domingo para ir numa segunda, porque está pagando a menos, porque faz diferença. Né? Ainda mais se juntar 4, 5 pessoas, o estacionamento, a pipoca com criança, então é um horror. Agora, não dá para também achar que o preço em si é caro demais, porque existe também uma coisa sendo oferecida compatível, né? Eu não sei como. E tem as leis, tem as meia entradas também que facilitam também para algumas Eu não sei se o pessoas que estão cinema já me dentro, né? disseram que é muito complicado o cinema funcionar um pouco que nem um avião, sabe? Tipo assim, o avião, quanto mais em cima da hora da viagem você comprar, mais caro você paga, né? Dependendo do lugar que você senta, você paga mais caro, mais barato. Eu não sei se o cinema, mas aí parece que tem uma questão de como que você vai tratar com os direitos sobre isso, tal. Porque poderia ter, olha, você quer ir no cinema no sábado, 8 da noite, você vai pagar mais caro do que se você for na sessão das 4. Me parece razoável isso. Né? Por que você vai pagar o mesmo preço no... Aí eu não sei, mas eu acho que faz diferença sim. Não Sabe acho uma promoção caro, que eu nunca. Mas sabe uma promoção que eu nunca vi, mas eu acho que ia ser muito legal? Os 10 primeiros ingressos comprados da sala de cinema serem mais baratos. Para a pessoa já comprar com antecedência. Exatamente. Mas é um voo. Mas essa questão do avião, eu acho que eu acho que eu não sei, cara. Eu acho que falta às vezes um pouco de falta de vontade da galera de sempre achar que vai dar errado, que não sei o quê. É só fazer uma experiência, explicar pro público, né? Olha, você, se quiser comprar aquela pré-estreia daquele filme que tá todo mundo querendo ver, os 20, é uma promoção relâmpago, que nem tem no mercado. Olha, o cara vai lá, bota a etiquetinha, pronto. Então, assim, eu acho que falta ainda um pouco de, sabe, malabarismo criativo para algumas salas de cinema. Até menos lugares, cara. Você quer sentar na melhor fileira, você paga mais. Você vai sentar, se você sentar lá na frente, você vai pagar mais barato. Assim, é capitalismo. Estamos vivendo no sistema capitalismo. Se isso estimular as pessoas a ver mais filmes, que é um pouco o que aconteceu com a aviação, né? Sim. Por que não? Entende? Quer dizer, não sei. Eu me lembro de ir em ópera no Rio, que tinha um municipal, eu adorava ópera é uma coisa muito cinematográfica, e eu não tinha grana, cara, ficava lá no balcão, lá, sei lá o que, atrás. Né? Eu já fui, R$2, né? Eu já fui. Era baratinho. Aí eu botava uma roupinha bacana, botava um terninho e tal, e dava uma descida, conseguia me enfiar. Mas assim, cara, eu vi uma meia dúzia de óperas por causa disso, porque eu não tinha a menor condição de pagar o ingresso. Então, graças a isso, os caras tinham. Por que o cinema não pode ter? Sabe? Eu acho que é algo. Agora, isso não tem no mundo inteiro, né? Também não sei como é que pode. Não acho que nenhum lugar do mundo tem isso. Então, não sei como é que pode operacionalizar. Mas acho que se funciona no avião, por que não funciona no computador? Pô. Exatamente. Você falou aí de Fortran, Basic, um monte de linguagem de programação. Eu sou programador também, meu pai é programador. A gente entende, eu entendo muito dessa. A minha vida é ser programador, ou de cinema ou de computador. A minha vida toda. Esse papo de algoritmo a gente já conhecia, lógico. Muito. Mas é uma programação simples, não é um programa difícil de fazer. Não é uma. Eu faço em 30 minutos isso aí, rapidinho. Ainda testo 3 vezes para ver se tá funcionando bonitinho. Olha só. Eu acho que... Mas pode falar. Não, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que... Ai, meu Deus, não. Gente, vai popularizar, ajuda a popularização, ajuda a encher a sala de cinema, que faça, entende? E que é psicológico, às vezes o cara... hoje eu vou pagar R$5, ele tem 20 para pagar, mas ele quer aproveitar a promoção de alguma forma. Isso funciona. Entende? Faz promoção na pipoca também, na Coca, sei lá, cara. Eu acho que tem que tá engessado. Acho que tem que. É verdade. Eu vou conversar muito semana que vem, que vai ter aqui meu amigo Jean Tomás Bernardini. Vai ser muito bom o nosso papo aqui. Minha figuraça, ex-camisa 10 do Olympique de Marselha. Deixa comigo que semana que vem a gente vai falar muito sobre isso. Vai ser bacana. Vai ser muito bom.
Deixa comigo. O Olha Jean é só, uma André, grande seguinte. contribuição, né? Que tem o Jean, né? É, E aquela coisa ele é, toda. ele é uma fera. Ele é fera, ele é fera. Seguinte, André, existe a lei do curta, né? Que alguns dizem que ela não existe, outros dizem que ela existe, e está num limbo desesperantemente para os cinéfilos, sumiu. As pessoas não sabem direito onde está essa lei, se ela existe e tudo mais. O mercado exibidor, inclusive, na maioria dos casos, finge que ela não existe. Né? Finge que ela não existe. Você, como cinéfilo, André, você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais brasileiros antes dos longa-metragens do cinema? O que você acha? Olha, eu vivi essa discussão na época quente dali do curta e numa época que eu estava na faculdade e teve um momento que a lei do curta foi efetivada. Tanto que eu vi Ilha das Flores, por exemplo, numa sala de cinema comercial. Né? Vi outros filmes que também não eram exatamente muito bons, porque também havia uma coisa dos programadores falar, então tá bom, então eu vou botar o filme aqui das não sei o quê, até ninguém aguentar mais. Aí ele criava o ódio do público. Eu acho que, de alguma forma, eu vejo, por exemplo, assim, eu vejo um monte de subsídios para cinema, salas de cinema. Né? Legal, maneiro, mas se a sala de cinema brasileiro exibe 90% de filmes americanos, então, na verdade, a gente está subsidiando o cinema americano. Né? Então, qual é o contraponto disso? Entende? Por que o filme brasileiro tem o mesmo preço do filme americano? Eu não sei, eu acho que já é difícil ter uma sala de cinema. Na minha visão, na época se discutia muito isso. Já é, e você sabe muito bem como é difícil manter uma sala de cinema, né? Você criar mais obrigações e mais problemas para essa sala de cinema pode ser um tiro no pé. Ao mesmo tempo, você pode incentivar essa sala de cinema, porque a exibir, porque você senta num filme hoje, não hoje na pandemia, mas na pré-pandemia, você senta num circuito, num Cinemark da vida, você senta lá, cara, passa 10 minutos de trailer, 5 minutos de teaser e mais 5 minutos de comercial. Então, se você tem aquele espaço, por que você não pode colocar um curta ali, mas talvez sem ser uma obrigação e sim um incentivo? Então, olha, há uma linha de investimento para essa sala de cinema, em troca, ela vai exibir curtas, sei lá, entendeu? Isso fica um jogo bom para todo mundo, entende? É a minha opinião. Eu acho que criar mais um problema para donos de cinema, não vejo com bons olhos, mas eu acho que pode ser um jogo ganha-ganha. Entende? Eu acho que o problema quem cria são os próprios donos de cinema, porque, obviamente, essa questão que você falou da programação de filmes ruins, de curtas ruins, isso é óbvio e notório, só quem sei lá, quem não está enxergando bem o propósito da coisa não Era de entendeu. propósito, claro. Era de propósito de colocar Claro. o João Daniel Tikomirov, que eu entrevistei aqui, o grande João Daniel, querido, da Mixer. Ele fez um depoimento aqui muito bonito em defesa dos curtas, falando também muita coisa sobre isso, muito bacana o depoimento dele, adorei. E assim, cara, é impressionante. Tratavam o cinema, porque curta-metragem também é cinema, né, de maneira vilanesca, né? Eram programadores que não amavam a arte que exerciam, né? E essa é uma grande luta que, assim, a gente tem que combater até hoje, né? Eu já entrevistei aqui grandes programadores de cinema, né? O Humberto do circuito do Ademar já teve aqui, a própria Hilda Santiago do circuito Estação, Festival do Rio. E assim, cada um tem a sua visão, obviamente eu respeito, mas eu também tenho a minha opinião em relação a isso. Eu acho, André, muito capaz, e é possível, ter um curta-metragem antes. Existem curtas, óbvio, o curta ele talvez tenha que combinar um pouco com o longa, de alguma forma, sabe? Como se uma fosse programação do mesmo jeito, né? Exatamente, entendeu? Então agora tem que ter o quê? Tem que ter um programador bacana para poder fazer, né, essa questão, porque vai ter que ter um trabalho de curadoria ali para você poder enxergar as possibilidades em semanas que são tão dinâmicas, nesse entra e sai danado que é o circuito. Mas é uma discussão muito ampla, eu coloquei no meu Instagram, lá no Guia do Cinéfilo, teve mais de 200, quase 200 comentários, a maioria das pessoas querendo a gente não pode também, Rafael, uma coisa que o americano faz muito bem. Uma vez eu vi uma entrevista de um americano, não lembro o que ele falou, eu estava nos Estados Unidos, fui no cinema. O americano, ele trata a sala de cinema como uma espécie de um templo, assim. Então,
lá, se não me engano, não tem nem comercial. A experiência da ida ao cinema, ela tem que ser a melhor possível para o espectador, para que ele queira ir na sala de cinema e não veja o filme em casa. Então você também tem que fazer uma coisa que seja legal para o cara, né? E se você falar, porque hoje em dia, me lembro que o problema é que era o seguinte: antigamente não tinha lugar marcado. Então você tinha que chegar cedo para ver um filme. Você ia ver Contatos Imediatos. Eu era muito criança, mas né, que eu estava revendo esse dia. E aí você tinha que chegar cedo. Aí você chegava cedo, ficava lá. Aí entrava, pô, você tava 15 minutos, aí entrava um curta-metragem. Porra, cara, você acaba ficando com uma experiência ruim da ida ao cinema. Hoje, que tem lugar marcado, você não está mais obrigando a pessoa a chegar. Você pode ver o curta se quiser, sabe? Você tem lá uma sessão das 4 horas. Vai ter um curta. O longa começa às 4h15. Cara, tá a fim de ver o curta? Vai lá, às 4 vai passar o curta. Não tá, o teu lugar tá marcado. Então eu acho que isso ajuda hoje a não ter esse ódio das pessoas que podem não gostar do curta, é verdade. Entende? Elas de fato não estão ali por aquele filme. A real é essa, né? É que nem Vice. Você não votou no Vice, mas muitas vezes acaba. Mas sabe uma coisa? Mas sabe uma coisa que eu observava, assim, tipo, eu trabalhei como programador, mas também não fui programador em alguns cinemas. Tinham filmes que eram marcados por programadores, cara, que davam 20, 30 pessoas por semana. Então o que acontece? Se você coloca um curta antes, André, você sabe, o diretor do filme vai querer levar o tio, a tia, a mãe, o pai. Você ainda incentiva a bilheteria. Você ainda incentiva a bilheteria de sessões mortas dentro da programação. Só Mas, quem não cara, enxerga isso é louco. aconteceu com Ilha das Flores. Isso aconteceu com Ilha das Flores. As pessoas começaram a ir no cinema para ver aquele curta muito legal que as pessoas estavam comentando, entendeu? Então, sim, eu acho que pode ser. Sabe, aquele em banda que abre show. Pô, entende? Exatamente, às vezes exatamente isso. Tu deu um exemplo perfeito. Uma banda mas que você não está abre um enganando show. ninguém, olha. O show vai começar a tal hora, tem a banda tal antes, não sei o quê, sabe? Eu acho que se for tudo transparente, você falar do curta, porque às vezes também, cara, as pessoas se interessam por cinema. Pelo amor de Deus. Não, os críticos de cinema têm que escrever sobre os curtas. Os críticos de cinema precisam escrever também. Não podia ter um bonequinho pro curta? Cadê o bonequinho do Ilha das Flores? Cadê os bonequinhos? Não, eu acho que o bonequinho já tinha que estar agora, não vou dizer onde eu acho que devia estar o bonequinho para não ofender, mas eu acho que, mas enfim, eu acho que o que deveria falar, olha, o curta que vai passar antes tal, foi premiado no festival tal, esse direito, não sei, entendeu? Ah, legal, pô, bacana. Então, a sinopse, as informações do curta toda no folheto. Isso. Os cinemas não têm um folheto informativo, até pelas redes sociais também que estão fora. É a divulgação básica que todo cinema precisa e deve fazer. Porque senão, cara, você quando vai ver um longa, você sabe alguma coisa do filme. Sempre, né? É natural. Claro. Você viu o trailer, você sabe, o ator tal, claro. Eu digo, esse filme ganhou o festival tal, sei o que, legal. Aí você chega, começa a passar um curta que você não tem noção do que é. Então, acho que criar também, isso junta. Legal, bacana, vou saber mais desse filme aí. Faz a pessoa se sentir mais. Então, eu acho que o curta pode voltar, sim, de uma outra maneira. Entende? Pô, show de bola. Isso seria muito legal. Eu acho que isso ia incentivar também até a nova geração, até diretores tão famosos quanto você, que já tem trabalho já consolidado na indústria, fazerem curtas. Olha que legal que seria. Imagina, um curta seu nos cinemas, um outro curta, sei lá, do Kleber Mendonça, de tantos outros diretores. Pode puxar público, Rafael. Pode, entendeu? Você imagina exatamente. Uma estrela aí, alguém que puxe público, sei lá, né? O Almodóvar não fez o curta, André? O Almodóvar fez o curta então, com a Tilda Swinton agora há pouco tempo. Olha isso. Mas imagina o Paulo Gustavo, esse vídeo. Cara, vamos fazer um curta? Vamos rapidinho aqui, faz um curtinha de 8 minutos divertido. Cara, as pessoas iam ir ao cinema para ver o filme. Ia ser muito mais legal. Simples de fazer. Então, eu acho que esses caminhos são muito bons, sabe? Mas aí tem que realmente. Seria lindo. Eu acho que, é que nem nos festivais. A gente vai ver um filme no Festival do Rio. Eu tive curta exibido no Festival do Rio, competindo.
Cara, mas aí as pessoas falam do curta. Eu me lembro de sair no jornal sobre o curta, o Rodrigo Fonseca falando do curta, eu acho que o André Miranda falando do curta. Cara, as sessões ficam, e é o que você falou, vai a galera do curta, vai a galera do longa. São sessões incríveis. Você assiste um, dois curtas, depois né? É um jantar completo de cinema. Verdade. Show de bola. É, Você falou do Rodrigo Fonseca, meu grande amigo. Fonsa, beijo pra você. Super Fonsa. eu lembrei. Você sabe que eu ia falar com ele, eu descobri uma loja que vende produtos do Stallone. Uma loja Ih, rapaz! É com ele apareceu mesmo. no meu Facebook. Sly Stallone Shop. Tem jaquetas, coisas do Stallone. Eu acho que ele vai enlouquecer com esse negócio. Ele fez uma pergunta pro Stallone, né? Teve uma sessão, o Stallone, acho que ele foi lá, acho que foi em Veneza, foi algum desses festivais gigantes. E aí ele teve a chance de fazer uma pergunta pro Stallone. E ele postou no Facebook, a câmera tava até tremendo, André. A câmera tava assim, ó. Primeira vez que eu vi o Rodrigo assim, ó, a câmera estava assim, tremendo. Tremendo, cara. Deve ter sido muito emocionante pra ele lá. Porra, falar com um grande ídolo dele, né, cara? Pô, Stallone, eu gosto muito do Stallone também. Figuraça Stallone. Grande Sylvester Stallone. E falar em grandes personalidades, hoje é aniversário de Meryl Streep. Meryl, um beijo pra você, se você algum dia assistir a esse programa. Deve estar nos vendo, né? Deve estar nos vendo. Com certeza. Essa musa do cinema norte-americano. Não pude ir na festa, né? Por pandemia, eu não pude estar lá. Enfim. Grande Meryl Streep. Seguinte, André, vamos aqui. A gente já está chegando no final, mas ainda temos algumas perguntinhas. Seguinte, eu queria saber de você essa questão da crítica de cinema, que eu já vi que é um assunto talvez polêmico para você. Qual a influência da crítica de cinema na ida ao espectador para o cinema? Assim, a ida dele fala assim, ó, eu não vou ver esse filme porque o bonequinho, a estrelinha, não falaram que é bom e tudo mais. E outra coisa, você acha que o crítico de cinema tem esse poder realmente de influenciar a ida ou não do público para ver um filme? Você já ficou chateado com algum crítico que falou mal de algum dos seus trabalhos? Isso, vamos lá, várias coisas. Primeiro, eu acho que depende do filme, né? Eu acho que tem filme que é o contrário. Eu acho que o crítico falou bem, o público é capaz de querer ir. Eu acho que eu me incomoda um pouco a imagem do bonequinho. Eu acho aquilo antigo. Eu acho aquilo. Às vezes, já vi críticos falando isso para mim, cara, o bonequinho tá deitado, não quer dizer que o filme é chato, muito pelo contrário. Mas por outras questões, eu achei que o bonequinho tá olhando, ele pode ser o quê? Ele tá achando bom, não tá? Eu não gosto dessa ideia, ele indo embora. Cara, é a mesma coisa que eu pegar o jornal agora e rasgar, cuspir em cima, porque não gostei da edição do jornal. Não é legal, entende? Eu acho que é o único jornal que a gente tem isso, eu acho antiquado, acho que induz errado ao espectador, e eu acho constrangedor por crítico, porque acaba que a pessoa não lê também o texto dele, né? Eu tenho algumas questões com alguns críticos que não gostam de alguns gêneros e fazem questão de criticar esses gêneros, entende? Já soube de muitas histórias esquisitas, não vem ao caso, mas assim, tem um ou outro crítico que é a mesma coisa que você pegar um vegetariano e você mandar o cara fazer uma crítica de churrascaria, sabe? O sujeito não gosta de comédia, então não manda ele, ou não deixa ele ir. Não é ele que tem que fazer entendeu? Essa crítica, porque ele não gosta daquilo, sabe? Então não tá errado. Eu acho que os editores tinham que ter mais critério na hora de despachar um crítico que não gosta, porque vários outros gostam de tudo, né? Para não falar de críticos do Rio, o Merten, por exemplo, o Merten gosta de todo tipo de filme. O cara ama cinema. Então ele consegue fazer uma crítica entendendo para que serve aquele filme. E uma coisa que crítico não... Outros críticos, eles são muito... criticam o roteiro, né? Como se o roteiro fosse só isso no filme. E outros, eu acho que esquecem um pouco da dinâmica de um filme, especialmente um filme grande. Muitas vezes o diretor, a maioria das vezes, não tem a palavra final artística do filme. Muitas vezes o corte final não é nem do diretor, é a escolha do elenco. Então, antes de carregar todas as pedras em cima do diretor, vai entender quem produziu o filme, sabe? Vai entender que circunstâncias aquele filme foi feito. Por que aquele final é assim? É culpa do diretor? Não, muitas vezes o diretor não queria aquele final, mas por contrato ele é obrigado a fazer. Então eu acho que
essa falta de entender um pouco para que serve aquilo, olhar o filme de forma idiosincrática, eu acho isso um pouco fraco em alguns momentos. Mas de resto, cara, eu acho que ok, cada um, né, escreve. O público, eu acho que o público deixou de um pouco a crítica de lado. Não sei, eu acho que talvez porque os próprios jornais perderam essa grande influência, né? Infelizmente, é pena, porque eu sou, enfim, jornalista, adoro, tenho meus amigos todos de jornalismo, leio o jornal, mas também não sei como funciona, né? Quão remunerado um crítico é, sabe? O cara consegue se sustentar fazendo crítica, ele tem tempo de fazer um texto, esse texto ganha esse destaque, ou ele é obrigado a resumir. Vem cá, é bom ou ruim? Às vezes o cara, sabe? Eu gosto essa questão quando o da crítico nota, fala... essa questão da nota, como você falou, da posição do bonequinho, da estrelinha, eu acho que a questão que atrapalha é aí. Porque é exatamente como você falou. Não faz a pessoa nem olhar para o texto. Eu já vi textos lindos, maravilhosos, não só do Globo, mas do Estadão, da Folha, de alguns sites também que eu adoro. Tem muitos sites maravilhosos, né? Papo de Cinema, tem ótimos críticos de cinema. O Adoro Cinema nem tanto agora, mudou muito lá, tá outro tipo de coisa lá. Não sei. Mas, tá um negócio diferente do que foi no começo. Eu entrevistei aqui o cara que criou o Adoro Cinema, o Francisco Russo, então eu acho que lá tá Sim, uma lembro, outra claro, coisa. já... Ele é uma figura maravilhosa. Tá lá em Lisboa. Um beijo pra você, Chicão. Quando eu estiver lá em Opa! Portugal, eu vou dar uma visitada lá no meu amigo Chicão. Saudade de conversar com ele. Mas nessa questão da nota e da estrelinha, né? Essa coisa toda, eu acho que isso que atrapalha. Porque a pessoa tem que ler, né? O pensamento crítico, as reflexões críticas sobre a obra estão ali no texto, né? Então, eu vou receber Agora, aqui assim, muitos cara, críticos de nenhum cinema. Vai ser bem cineasta, bacana conversar a sobre isso. gente não Pode gosta falar. de nenhum. É mentira, nenhum cineasta gosta de ser criticado, de ler uma crítica ruim. Muitos já não leem, né? A verdade é que todo mundo quer ser elogiado. Mesmo quando você faz um filme que você acha que é pior do que o seu outro, ou tem defeitos, você não quer. É natural, é do ser humano. Agora, já li críticas ruins, assim, falando de pontos negativos de filmes meus, que eu achei muito bem feitas as críticas. Falei, pô, tá aí, tem razão, legal. Porque foi respeitoso, Construtivas, cara. né? Viram Ninguém tá construtivas, enganando né? ninguém, entendeu? Por outro lado, eu vejo alguns críticos muito, sei lá, acho que os caras gostam de teatro, entende? Porque parece que estão fazendo aquilo ali com raiva. Você fala, De alguma... já vem até na minha cabeça. Já vem até na minha cabeça. Eu decoro Não, tudo. Eu já até sei, mas. não sabe, parece que o Tem uma cara vai galera que atrás de realmente você, dá. sabe? O cara quer fazer, falar, e fala coisas assim, bobagens, um negócio, erros, sabe? Porque isso foi. Não, entende? Por outro lado, né, eu me lembro de críticas do Mer, tem críticas do Rodrigo Fonseca, que falaram de coisas que eu nem lembrava, que eu não tinha consciência. Vem cá, você se tocou que isso tem a ver com o que você fez naquele outro filme, daquele filme tal? Cara, aí você fica, caramba, que legal. É o tipo de crítica que eu gosto de ler, sabe? Claro. Agora, é óbvio, tem filmes melhores, filmes piores, e tem o filme picareta. Aí você, cara, mas aí tem que saber, sabe? O que é isso? Com certeza. Entende? Ninguém tá aqui de má vontade, sabe? Não funcionou para você. Cara, minha mãe é uma peça, teve ótimas críticas em geral, mas eu fiquei vendo hoje, que o filme virou quase um clássico, críticos que na época meteram o pau, e eu tenho isso aqui, não, porque veja bem, o filme. Não, peraí, cara. Entende? Na época você falou que era mais um lixo da Global Filmes, não sei o quê. Como se a Global Filmes, eu não sabe, fosse uma fábrica de. Então acho que tem que respeitar os gêneros, entende? Assim, vamos torcer para alguns críticos reverem, né? Também, porque é aquele negócio, o cinema ele é muito dinâmico, e a vida também, André. É o que eu sempre falo para todo mundo. Às vezes você revendo uma obra, não só por causa do sucesso dela, esquece o sucesso. Às vezes as pessoas também sentem pontos de reflexões diferentes. Eu acho que essa imersão também é importante para a pessoa que escreve, que fala. E, ela obviamente, assumir isso no texto, né?
Claro! Ué, Os caras o falam, olha, Janot eu ontem. falei O naquela Janot, época, hoje eu tô vendo que. É, esse, o Janot tem um livro maravilhoso que ele falou ontem aqui, que é o, acho que é Revisão Crítica, onde ele critica as sim, críticas dele. sim, sim. Então, Mas assim, isso é aí nós estamos fantástico. É falando um de um cara. exercício. É, claro. Nós estamos falando de. Né, eu acho Fantástico. que tem É. gente muito boa, eu acho que tem críticas muito legais, assim. Eu gostava muito das críticas do Rodrigo, do André Miranda, eu acho que existem bons críticos, não sei também o quanto esses caras estão estimulados a fazer, porque é um trabalho, entende? E é um trabalho, eu fico pensando, caramba, porque às vezes você vê um filme numa cabine que você não sabe como é que esse filme está ainda, não tem repercussão nenhuma, e aí você tem que escrever sobre ele, e se você fala mal do filme e o filme todo o resto gostou, você tem que ficar ali, mas vem aí, o que você achou? Tal, é um trabalho, eu respeito. Cara, não é Claro, fácil, claro. entendeu? Eu não me Claro, arrisco, claro, claro. entendeu? Eu acho difícil fazer crítica. Eu não acho que é só o cara dar os pitacos dele lá. Eu acho que é difícil o cara escrever. Né? Gente como você falou do Janot, cara, conhece cinema, estuda cinema, entende, conhece o processo de fazer, sabe como fazer aquilo. É um trabalho, entende? Claro. É um Mandar um trabalho. beijo pro Alisson também. O Alisson Oliveira, que tá aí do Cineweb, grande crítico de cinema também. Beijo, Ali. Você é muito fera, parceiro. André, estamos chegando aqui no final. Tem mais uma perguntinha e depois o Boomerang Cinéfilo, que é um bate-papo rapidamente, que eu faço uma pergunta, você fala uma resposta. Mas vamos passar aqui para o último ponto da pauta. Seguinte, André. O filme Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Um grande sucesso de bilheteria. Inclusive ganhou o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas. Essa é uma situação importante. Tem uma ironia aí nesse Algumas. seu comentário, mas tudo Então, bem. Você congelou aqui para mim. Ah, caí aqui um pouco. Tá me ouvindo? você Ou está voltei? mexendo com o Voltei. mecanismo, ele está atuando em cima de você. É, a pergunta é tão complexa que até trava o negócio. Então é o seguinte, André. Algumas pessoas acham que esse filme ele pode ter acendido no povo brasileiro uma chama fascista. Eu queria saber de você uma coisa, André. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cinema é política, André Pelens? Eu adoraria que fosse mais, né? Eu adoraria fazer Z, por exemplo, eu adoraria, mas adoraria fazer a história oficial, né? Mas eu acho que ele também é político, ele não é só político. Aí volta até aquilo que a gente está falando da crítica. Eu acho que o cinema não é uma coisa só, sabe? O cinema não é só Antonioni no Velho Wagner, não. O cinema é Spielberg, o cinema é tudo. E também é político. Eu acho que a coisa do Tropa, eu acho que o cinema ele não cria ideologia, mas ele pode sim acender, ele pode, né, a pessoa se realiza ali. Eu acho que não foi a intenção do Padilha de jeito nenhum, mas, e aí eu acho que um pouco da arte tem esses riscos, vamos dizer assim, e faz parte um pouco da própria beleza da arte, né? Você ter, né, o Laranja Mecânica era para ser o oposto do que aconteceu. Outros filmes despertaram, entende? Não sei. Então, o caso do Tropa, se não tivesse esse filme, talvez a gente não tivesse conhecido esse lado tão fascista que já existia naquela época, né? Ele serviu a isso, ele não criou isso, ninguém assistiu o filme, isso não, mas ele talvez ele tenha tirado a tampa, e eu acho que quando o cinema faz isso, aí ele está no momento mais importante, assim, ele destampa as coisas, sabe, e isso eu Entendi. acho brilhante, eu acho, pô, ele Eu só acho que poderiam ter tido mais discussões sobre o filme, né? Até com o próprio Padilha, até para poder explicar um pouco dessas questões todas, né? Como é que foi pensado o filme, né? E tudo mais. E eu acho que acaba ficando no ar muita coisa. Pelo menos é a minha opinião pessoal em Ele foi relação a muito isso. Que é uma, ofuscado pela coisa da pirataria, né, Rafael? Eu acho que não é, houve. também teve Eu não isso. conheço o Padilha pessoalmente, mas acho que ele adoraria discutir, debater 300 horas e não sei o quê. Eu acho que acabou que o filme virou uma discussão sobre pirataria e não sei o quê. E a gente sabe fazer filme de ação.
Eu me lembro, eu era diretor da O2 na época de comercial, quando foi lançado, quando foi feito Cidade de Deus, e eu me lembro dessas discussões também. O quanto a gente está falando aqui, eu era garoto mais novo, mas eu me lembro deles discutindo, pô, mas o que esse filme vai fazer? Vai fazer as pessoas acharem que só tem, né? Qual vai ser a reação? Mas eu acho que isso faz parte, sim. Nem todo filme vai acontecer isso, mas que bom que acontece, pro bem ou pro mal, é o risco que a gente corre. Se você está Com bem certeza. intencionado, né? Com certeza. Agora, André, é o Claro. finalzinho do programa, é o bumerangue cinéfilo. Eu vou fazer uma pergunta, você responde com uma frase ou com uma palavra, tá bom? Ah, meu Deus. É rapidinho. Tá bom. Tipo de frente com Gabi. Vamos lá. Tá bom. O André Pelens, o que mais incomoda um diretor de cinema? Barulho no set. André Pelens, indique um filme que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo, você adora. Eu vou indicar um filme que o Silvio Gonçalves falou para mim, que a gente está escrevendo um filme lá na Chroma Key. A gente está desenvolvendo um filme e ele falou, o Silvio é terrível escrever porque ele é cinéfilo, então ele fica lembrando de filmes é uma pequena história, é um filme, um pequeno romance. É um filme de 1979, Little Romance, que eu não tinha visto e eu vi porque o Silvio mandou ver, que tem a ver com esse projeto que a gente está fazendo agora. Que graça de filme, cara, que coisinha, assim, que little filme, que pequena coisa, assim. Então, Um beijão pro Silvio, o Silvio com Y, meu grande amigo, o Silvão, um amor de pessoa. Ele ia lá no Joia direto, ficava altas madrugadas lá conversando sobre cinema. Ele é o IMDb, ele é formato humano do IMDb. Ele sabe ele é o filme fera, todo de sabe muito. É. Sabe muito. André Pelens, na sua opinião, o melhor festival de cinema do Brasil, você como cinéfilo, qual o festival de cinema que você gosta de ir no Brasil? Eu vou ter que falar do Festival do Rio, né? Mas é uma questão também muito emotiva. Eu não frequento tantos festivais de cinema, a gente que faz cinema acaba não indo tanto nos festivais, mas eu gosto muito do Festival do Rio por acho que sempre muito bacana. E gosto muito também de Recife e Brasília. Assim. Brasília eu gosto, que eu fui uma vez, porque eles dividem com o público pagante as sessões de gala, e aquilo dá um calor assim legal. Então eu diria Rio e Brasília. Bacana. André, algum artista brasileiro que você gostaria de trabalhar, mas ainda não conseguiu? O Silvério Pereira eu trabalhei, agora eu queria trabalhar com o Wagner Moura. Eu acho ele um tremendo ator, eu espero um dia trabalhar com ele assim. Ele é muito e o Jesuíta bom. Barbosa. Jesuíta. Aí começa, ele porque as meninas, cara, e as atrizes tem várias, aí é difícil, mas enfim. E agora a última pergunta e a mais difícil pergunta desta noite de frio no Rio de Janeiro. Ou para nós cariocas, muito frio, né? Porque tá bem friozinho. Seguinte. 23 graus, né? Frio pra caramba. 23 graus. E eu tô aqui no Grajaú hoje. O Grajaú tem muita árvore, então isso faz o negócio do frio ficar mais frio ainda. Neva quase no Grajaú. André, seu filme favorito com o Nicolas Cage? Qual o filme do Nicolas Cage que você mais gosta? Birdie, número 1, e 2 Raising Arizona, que eu acho uma junção de comédia com drama. Birdie é um filme, nossa, delicioso, maravilhoso, e o Raising Arizona é uma comédia é um caldeirão de coisas, né, que já revelava lá o talento dos caras, né? Então eu acho esses dois filmes juntos assim. O Arizona Nunca Mais tem até a Frances McDormand, né? Que é a esposa do diretor, né? Então, e também a atual ganhadora do Oscar no ótimo Nomadland. Cara, é incrível esse filme. Ele é muito acho. bom. E o Bird é uma coisa linda, né? Matt Modini, Nicolas Cage. Bird, espetacular. Cara, o Nicolas Cage tá muito legal naquele filme, porque ele faz o contraponto tá bem mesmo. É um trabalho bem difícil dele. Ele lá foi complicado, aquele filme.
Aquele filme lá é muito porque bom, ele cara. era um cara normal, né? Que tinha que fazer ele que... Exatamente. É lindo. Eu acho ele um grande ator. Assim, pena que eu não sei o que aconteceu ali acho que houve Deu uma questão tilt. de agente, né? É. Acontece. André, estamos Mas chegando ao ele ainda final. vai Quero te agradecer. voltar com alguma coisa, entendeu? Eu acho que esse cara Com ainda vai ter certeza, com algum. certeza. Vamos pensar positivo. É o que eu falo com todo mundo, temos que pensar Porra. positivo. André, quero te agradecer, cara. Obrigado, cara, por ter disponibilizado essa 1h20 aí. Até avançamos um pouquinho. Foi ótimo. Cara, eu quero te desejar muito boa sorte nesse mundo maravilhoso do cinema. Continue lutando, cara. Não perca as forças, não. Vamos Precisamos nessa. de pessoas cinéfilas como você, que você representa uma legião de pessoas que amam o cinema dentro do nosso país maravilhoso. O Você tem um cinema. minutinho para dar o seu recado, André. Cara, eu quero dizer assim, um abraço pro Alisson aí, para todo mundo que está vendo, que gosta de cinema, que escreve sobre cinema. É muito legal saber que uma pessoa se dedica a ir lá ver um filme e escrever sobre ele. Eu acho isso me comove. Pode falar bem, pode falar mal, mas só o fato de querer falar sobre um filme da gente já é algo que nos deixa muito feliz. E para os estudantes, tal, olha, está difícil a coisa, mas pelo que eu tenho sentido nas últimas semanas, o cinema está voltando e a sala de cinema está voltando. Eu tenho recebido consultas de trabalhos, de projetos para a sala de cinema, sabe? Então eu acho que a gente vai voltar com força total, aguenta mais um pouquinho. E, cara, que vocês, os mais jovens, botem as ideias, pirem e renovem o cinema sempre. A gente não tem que matar os mais velhos nem os mais novos, a gente tem que renovar e trocar. É isso, estou uma mensagem de otimismo um pouquinho aqui, apesar da coisa não estar fácil, não. Com certeza. Pessoal, só passar aqui a agenda dos próximos programas. Semana que vem, na segunda, a gente tem o Jean Tomás Bernardini, meu ex-chefe, dono da Imovision, dono do Reserva Cultural. Vai ser um papo bem bacana. Depois, na terça, a gente tem a Simone Unes, programadora do Cine Sesc de São Paulo, uma sala que eu tenho um carinho enorme. Fica lá na Augusta, uma rua muito famosa dos cinéfilos, das pessoas que gostam de cultura. É espetacular. Então vai ser muito bacana. Em julho nós temos a Mariane Morizawa, jornalista espetacular, sabe muito sobre festivais de cinema. A Sandra Kogut, diretora. Vamos ter aqui o Marquinho Bernstein. Para quem não sabe o que é o Marcos Bernstein, ele só é uma das mãos que criou o Central do Brasil. Meu querido amigo Marcos Bernstein vai estar aqui. Depois o Marcelo Iqueda, Marden Machado, crítico de cinema da CBN de Curitiba. Depois nós temos o Daniel Schenker, um dos bonequinhos do Globo. O Jair Silva, que é um baita de um programador das distribuidoras, ele trabalha lá na O2 do Fernando Meirelles, então vai ser super bacana, espero que vocês gostem. André, fica com Deus, cara, obrigado, um beijo pra você, viva o cinema, cara, sempre, energia positiva. Viva o cinema, vamos Tamo em junto. frente. Tchau, tchau. Valeu, cara, Tchau, parabéns pessoal. pelo programa aí. Tchau. Valeu, Andrezão. Tchau, tchau.